Pronto, vamos Oi, lá. bom Oi, dia. professora, bom dia, tudo bem? Tudo, apesar das tecnologias falharem de vez em quando. Não tem, é assim, é assim. Eu já lhe apresentei aqui, uma alegria grande sua presença, é um nome reconhecidamente de vanguarda nas elaborações, no pensamento e nas pesquisas nessa área da sociologia do trabalho, especialmente nesta temática, né, terceirização, precarização, corte de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Vem direto da Salvador, professora da UFBA, e queria começar a nossa conversa por esse tema da escala 6 por 1 e da luta pelo fim da escala. Qual o seu olhar para esse processo que a gente está vivendo? Um processo inesperado, né? Porque foi lá um balconista de farmácia, um menino jovem, homossexual, né, lá do Rio de Janeiro, que soltou no TikTok e incendiou o país. Até virou vereador por conta dessa projeção que ele assumiu, o Rick Azevedo. Fala, professora. Oi, Mauro, bom dia. Primeiro, Bom agradecer dia. aqui a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e tal, discutindo um tema tão importante para todo mundo, né? Na realidade, a discussão e a luta da redução da jornada de trabalho, e no caso aí pelo fim da escala 6 por 1, é uma luta para todos nós, né? É uma luta que coloca a nossa vida, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que professor, seja professor universitário, seja professor das escolas, na realidade a escala é 7 por 0, porque a gente nunca consegue ter um descanso efetivo, né, do nosso trabalho. Então, acho que essa luta que começou pelo fim da escala 6 por 1, ela é uma luta que, embora ela esteja limitada àqueles trabalhadores que têm algum contrato formal de trabalho, né? E por isso, inclusive, a PEC, né, a proposta de emenda constitucional, no sentido de alterar essa regulação do trabalho no Brasil, embora ela esteja diretamente envolvendo esses trabalhadores, mas ela coloca a questão, ou coloca algum limite, né, para todo o conjunto dos trabalhadores, que passa a ser uma referência também para os demais trabalhadores que não estão contratados formalmente. Então, eu acho extremamente importante, porque, e mais ainda, né, eu acho que o Rick, que iniciou esse processo, e ele inicia o processo a partir de uma vivência dele, das condições de vida e de trabalho dele. Então, essa necessidade que nós temos de poder conviver, né, poder atuar nos nossos espaços de sociabilidade para além do trabalho, isso é uma necessidade humana, né, Mauro? Não é uma necessidade qualquer. Então, não por acaso, a gente tem já muitos dados, muitas informações que estão sendo produzidas, tanto no plano internacional, de instituições internacionais, como aqui no Brasil, que é o grau de adoecimento gerado pelas extensivas e intensivas jornadas de trabalho, né? Então, eu acho essa luta que é uma luta que atinge absolutamente todos nós, né, de uma forma ou de outra. E por isso ela tem uma centralidade também muito grande, né, nos dias atuais. Então, eu acho que, veja, se a gente pensar redução da jornada de trabalho sem redução salarial, que é a proposta que consta na PEC, ela implica necessariamente num processo em que tu vai ter mais condições, né? A economia como um todo vai ter condições de ter mais empregos, mais ocupados, né? Em função de que alguns vão trabalhar menos, né? Então, tu tem, com a redução da jornada, tu tem uma possibilidade no conjunto da economia de aumentar o nível de emprego e, ao mesmo tempo, dar melhores condições de trabalho pela redução da jornada, né? Então, isso é uma questão fundamental, é um direito humano fundamental, né? Então, é Mas assim que eu estou vendo. é paradoxal, né, professora? Porque lá atrás, sei lá, anos 80, 90,
alimentávamos uma utopia ou um otimismo de que, com o incremento cada vez maior da tecnologia no mundo do trabalho, isto levaria à redução gradual da jornada, né? Já lá nos anos 80, 90, trabalhar 4 dias por semana, 3 dias por semana, trabalhar apenas 6 horas ou 4 horas por dia, de que esse incremento tecnológico nos levaria a essa situação. Aconteceu o contrário. Em vez de utopia, veio a distopia, né? Quanto mais avança a tecnologia, mais as pessoas são submetidas a jornadas verdadeiramente desumanas, né? É verdade. A luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta histórica, né, dos trabalhadores no mundo todo, desde a Revolução Industrial, se a gente for lá nos primórdios do capitalismo, né? E é verdade, ou seja, todos os processos, todas as evoluções industriais que ocorreram, a perspectiva era que, com o aumento da produtividade, né, gerado pelas novas tecnologias, isso reduziria, né, a jornada de trabalho e, portanto, aumentaria o tempo livre, né, fora do trabalho, dos trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, não é um processo que ocorre mecanicamente, né, ou automaticamente. Esse é um processo político, né, Mauro, porque, sob o ponto de vista dos empresários, sob o ponto de vista do capital, existe um objetivo, primeiro, da lógica da acumulação, né, que é a obtenção cada vez maior de lucros. E os lucros desse capital, esse processo de acumulação, ele está sustentado fundamentalmente no processo de exploração da força de trabalho. Então, não há, nesse sentido, pelo capital, não haveria limites no grau de exploração. Os limites são dados, historicamente, pelas lutas. Então, as formas de resistência e as lutas dos trabalhadores é que levaram a um processo de regulação, de colocar algum limite, né, ao capital. Daí, inclusive, a importância do campo do direito do trabalho, né? O direito do trabalho é um campo do direito que é fundamental, surgiu dentro do capitalismo, né? Mas é um conjunto, de um regramento, vamos dizer assim, que ele é fruto de disputas, da disputa política entre capital e trabalho. Então, a gente viu isso. Diga. Interessante essa sua observação. Não é a modernização, o incremento tecnológico que conduz à redução da jornada ou até condições mais humanizadas de trabalho. É a luta do trabalhador que tem que impor limites. Quer dizer, quanto mais incrementar a tecnologia, maior vai ser a jornada, mais duras vão ser as condições se não houver a luta do trabalhador, é isso? É o que a gente vê historicamente, né? É o que a gente vê, do ponto de vista da realidade dos países, tanto no mundo desenvolvido como no mundo da periferia, onde nós estamos. Na periferia, essa condição é mais grave ainda, é muito pior, inclusive porque o nosso domínio, né, sobre as tecnologias é muito pequeno, a gente depende das tecnologias do mundo desenvolvido, e nós não temos uma autonomia nesse sentido, né, tecnológica importante. Então, e tem uma cultura, né, uma tradição histórica que a gente herdou aí da escravidão, em que há um processo de superexploração mesmo do trabalho, né? No caso do Brasil, isso é evidente, isso se expressa nas formas de contrato, expressa no alto grau de informalidade, né? Hoje, 40% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade, e, em geral, na informalidade, as jornadas são de 7 por 0, né? 7 dias sem nenhum descanso. Então, nós temos, historicamente, inclusive, uma resistência muito grande dos empresários brasileiros, por exemplo, aos limites e à regulação do trabalho. A gente teve, em 2017, uma reforma trabalhista no Brasil. E essa reforma trabalhista retirou direitos, né? Direitos que eram ainda parcos direitos conquistados pelos trabalhadores que estavam na CLT e que foram retirados. Né? Então, nós temos uma situação em que, e com a promessa, inclusive, que com essas transformações se aumentaria os empregos, melhoraria a qualidade dos empregos. E o que a gente viu foi um resultado inverso.
né? A ocupação cresce, mas cresce nos setores de salários mais baixos, no trabalho informal, né, sem contrato, né? Um dos setores que mais cresce hoje a ocupação são os trabalhadores por aplicativo, que estão sem absolutamente nenhuma cobertura, né, de direitos sociais e trabalhistas. Então, essa é a lógica mesmo, né, que existe dentro do capitalismo, e com o agravante de ser um capitalismo periférico, né, independente, como é o caso do Brasil, e, portanto, muito mais grave, né, muito mais precária a condição de trabalho, né? Então, é isso que a gente tem visto historicamente, sem dúvida nenhuma. Todo o processo de luta da redução de jornada, né, do século XIX até os dias de hoje, ela é fruto de uma disputa, de lutas mesmo, e de resistência que os trabalhadores fazem, né? Se a gente lembrar lá e for lá na Revolução Industrial, eram 17 horas de jornada de trabalho por dia, e com, inclusive, o trabalho infantil correndo solto, né, dentro do espaço fabril. Então, de lá para cá, muitas conquistas, sem dúvida nenhuma, mas não sem muita disputa, sem muito enfrentamento, sem muita resistência, né? Quando o Rick veio aqui, já conversamos 3 vezes, ele já esteve aqui com a gente, desde o lançamento lá do VAT, do abaixo-assinado. Ele comentava isso, né, que a escala 6x1 tem coisa ainda pior, né? Ele falou, ó, tem farmácias em que eu conheço, em que trabalha-se 7x1, tem 10x1, chega a ter 14x1, né? E quando a gente vai, como você mencionou, Graça, para os trabalhadores de aplicativos, é 7x0, né? E isto não é algo que seja... isso é algo sancionado pelo governo, inclusive, né? O projeto de lei do governo para, teoricamente, regulamentar as relações de trabalho dos trabalhadores de plataforma, especialmente esses tipo Uber, iFood e tal, ele prevê que o trabalhador pode operar 12 horas por dia por plataforma. Então, em tese, pelo projeto do governo Lula, o trabalhador pode trabalhar 24 horas por dia, né? Porque é 12 horas, por exemplo, no Uber e 12 horas no 99. Então, ele pode trabalhar até 24 horas por dia, sem qualquer tipo de folga ou proteção. Então, a jornada, a escala 6x1, né, é dramática, mas ainda tem coisa ainda pior, né, na realidade do mundo do trabalho brasileiro, né? É verdade. O projeto do governo para regular os trabalhadores uberizados ou de plataforma, ele teve uma repercussão tão negativa que eu não sei se tu te lembra, ele foi colocado em regime de urgência no primeiro momento. Sim. Mas a repercussão que se generalizou entre os estudiosos, entre os operadores, né, do campo do direito do trabalho, os próprios trabalhadores, enfim, foi tão ruim que, primeiro, eles retiraram a urgência e o projeto está em suspenso. Até agora não voltou, não está na pauta, vamos dizer assim, para votação. O que mostra que há de certa forma, no mínimo, uma falta de sensibilidade ou até mesmo, muitas vezes, uma incompreensão, né, do tipo de trabalho que nós temos hoje no Brasil. Então, isso também pode se explicar, talvez, muitas vezes, por quem ocupa cargos importantes no Ministério do Trabalho, a começar pelo próprio ministro, tem uma cultura, né, e uma história política sindical dentro da formalidade, né, os sindicatos de metalúrgicos. Então, é uma outra realidade, inclusive, que muitas vezes a impressão que eu tenho é que os dirigentes sindicais não têm a dimensão, né, não compreendem muito qual é exatamente a realidade desse novo tipo de trabalho que foi gerado pelas plataformas. Então, acho que isso é um elemento importante. Mas, por outro lado, também tem algumas coisas, né, Mauro, que preocupa, porque dentro dessa luta que tomou a dimensão que tomou, né, ela pautou a grande imprensa, as grandes corporações em todos os níveis, né, nas últimas semanas. Agora foi desbancada, evidentemente, pela gravidade
do relatório da Polícia Federal, né, que mostra todas as implicações e aí todas as denúncias em relação ao golpe, a tentativa de assassinato, enfim, tudo isso que a gente está vendo, mas até então era a grande pauta, né, da grande imprensa, e apesar de tudo isso, apesar dessa grande repercussão, de mostrar a centralidade disso, as declarações que eu tenho visto de membros do governo são declarações, ao meu ver, muito frágeis, né? No sentido de mostrar algum empenho também nesse sentido, Sim. algum compromisso nesse sentido, né? O ministro do Trabalho declarou que essa questão da jornada deve ser fruto de negociações coletivas. Ora, a discussão não é essa, a discussão está numa PEC. E uma PEC significa mudar a Constituição para ter uma nova regulação no país. Tu não pode deixar isso ao sabor das negociações, né? Então, coisas desse tipo, né, que a gente tem visto e tem vivido aqui, que, de fato, preocupa, né? No mínimo preocupa diante do quadro que a gente está vivendo. E é uma coisa interessante, né, Mauro? Eu tenho pensado muito sobre isso, porque o movimento que se constituiu, né, o movimento Vida Além do Trabalho, ele é um movimento muito interessante, porque ele tem, vamos dizer assim, uma certa originalidade diante das formas de organização dos trabalhadores, né? É um movimento que não surgiu da vida sindical, do plano sindical, né? É um movimento que surgiu a partir das reais condições mesmo de trabalho, de alguém que utilizou, que é alguém, o Rick, né? Que utilizou as redes sociais no primeiro momento, mas que não se limitou a elas. E acho que esse é o grande segredo, né? As redes sociais, elas impulsionam, mas elas são insuficientes para reunir, para ter a repercussão que pode ter dentro da sociedade. Então, eu acho que essa forma de agir, né, combinando aí o esquema das redes sociais com as atividades presenciais, com a ida aos locais onde esses trabalhadores estão. E aí tem uma coisa interessante, né, Mauro? A gente tem hoje, por volta de 70% do emprego no Brasil entre serviços e comércio. Então, e é aí que é um dos setores, sem dúvida nenhuma, com o maior grau de exploração que se tem visto. Os comerciários já há muito tempo, né? Não sei se você lembra, há alguns anos atrás o comércio não abria no domingo, por exemplo, era um dia sagrado para todos, né? Isso já acabou há muito tempo. Então, tu tem uma situação, por exemplo, no caso das farmácias, se tu for numa farmácia, tu observa isso. O mesmo atendente que está no balcão te atendendo, ele vai no caixa, muitas vezes, te cobrar, né? Então, ele é um polivalente ali, né? Tem multifunções, e ainda com essa escala. E quando tu olha as redes de farmácia, no Brasil e aqui na Bahia, é evidente, eu brinco aqui em casa com meu marido, porque chega uma certa faixa etária que tu frequenta mais farmácia do que supermercado. Então, tu passa a observar mais, né, a situação das farmácias. Então, a gente tem farmácias aqui, quer dizer, a rede, né, a grande rede, as grandes corporações de farmácia, né, que têm um controle, são 3 redes que têm o controle do comércio, tem uma concentração, né, de capital enorme, e mais, né, numa situação em que só cresce o rendimento, né, e a lucratividade dessas empresas, um faturamento enorme, ou seja, tu não poderia dizer que essas empresas estão em crise. Ao contrário, quer dizer, o que mais cresce, se tu andar pelas ruas aqui de Salvador, eu acho que isso se generalizou para o Brasil inteiro, a cada quarteirão, a cada quadra, tu tem 3, 4 farmácias, né? A gente comparava há um tempo atrás com Buenos Aires, em que a cada quarteirão tu tinha 3, 4 livrarias, né? E aqui no Brasil tu tem 3 ou 4 farmácias. Então, esse processo também, lógico que tem a ver com o nível de adoecimento da população,
e da medicalização também, né? Mas há uma concentração enorme de capital. Só a igreja evangélica tem tanto quanto farmácia aqui no país atualmente, pelo jeito. Graça, deixa eu te falar, perguntar uma coisa. Bom, ainda sobre a questão do PL dos aplicativos, como é conhecido, o projeto do governo é tão draconiano que o relator, que é um deputado do Republicanos, tem apresentado modificações para atenuar a dureza do projeto do governo. Olha só, republicanos. Queria te falar agora de uma questão. Nós, anteontem, falamos aqui desse artigo do Stedley sobre a questão do desemprego versus emprego no Brasil, né? Porque é uma propaganda constante do governo celebrando a redução do nível de desemprego e o nível de empregabilidade do Brasil. Mas aí tem duas questões, né, que eu queria colocar para você e uma pergunta mais ampla sobre essa questão do emprego no país ou das relações de trabalho. Primeiro, o Stedley trouxe esse estudo de um professor da Federal do Rio Grande do Sul, mostrando, primeiro, que não é bem assim, né, que no período antes da recessão iniciada com a guinada do governo Dilma, portanto, lá entre julho e setembro de 2014, antes do Joaquim Levy, eram 70 milhões e 500 mil pessoas ocupadas, tá? Esse nível caiu entre julho e setembro de 19, ainda pré-Covid, para 67, mas agora não voltou. Agora, julho, setembro de 2024, você sequer voltou ao nível de emprego do que você tinha naquela época, são 69,9 milhões. Então, primeiro que essa ideia de uma explosão do número de empregados não é bem assim, primeiro. Segundo, se você olha as estatísticas, eu tenho acompanhado os gráficos, meus amigos muito governistas não gostam que eu falo disso, mas eu falo, gente, é só observar, a redução do desemprego começa com o fim da pandemia, começa no governo Bolsonaro, não começou no governo Lula. E, na verdade, a curva da queda do desemprego é mais acentuada em 2021 e em 2022 do que foi em 2023. É a realidade, é o número que está dizendo, sou eu, né? Então, primeiro, esse contexto de que o milagre não é tão grande assim. E o segundo é a qualidade dos empregos criados. Eu queria te ouvir. E aí, nesse sentido, a minha pergunta mais geral, para fechar essa consideração que eu queria ouvir de ti, é a reforma trabalhista, né? Porque todo esse cenário aí, então, é um cenário que acontece sob a luz ou a sombra da reforma trabalhista do Temer. Um dos temas da campanha do presidente Lula foi a revisão, o fim, o encerramento do capítulo da reforma trabalhista do Temer, não foi, né? Foi também a reestatização da Eletrobras e outras também não foram. Era a promessa de que não ia ter teto de gastos, a gente está com o teto de gastos, vai ser nosso tema a seguir, com a Hélida Graziani, mas assim, o que foi? Acabou a reforma trabalhista do Temer? Ela continua aí? O atual governo está aprofundando ou está tomando medidas para reverter a reforma trabalhista do Temer no contexto desse cenário do emprego/desemprego? Tu tem razão, né? Acho que os dados mostram muito isso que tu acabou de avaliar, né? Embora se verifique o crescimento do emprego, mas ele não atinge os níveis que chegou a atingir, né, nesse período aí, ainda do governo Dilma, né, antes do golpe, e, ao mesmo tempo, essa situação, porque, veja, existe uma discussão também entre níveis de ocupação e níveis de emprego, né? Porque se tu pensar o emprego no sentido de uma relação formal de trabalho, tem um contrato formal de trabalho, é diferente de ocupação. Então, tu tem um aumento grande das taxas de ocupação, mas essa ocupação é ocupação, inclusive, em trabalho por aplicativos, em contratos informais, né? Em empresas terceirizadas, ou seja, onde o nível de contrato, as condições de trabalho e especialmente o padrão de remuneração, é muito baixo.
né? Eu mostro aqui de vez em quando fotos, sabe, desses, em geral, homens mais velhos carregando aquelas plaquinhas no centro de São Paulo. Eu vejo isso, não sei se vende-se ouro, compro ouro. Para a pesquisa de IBGE, esse sujeito está empregado, né? Está ocupado. Se ele está desenvolvendo alguma atividade, né, em algum momento da sua vida, são trabalhadores que estão ocupados. E hoje o que a gente tem é que 40% desses trabalhadores estão nessa condição da chamada informalidade, que 40%? É um campo muito heterogêneo, né? Mas são aqueles trabalhadores que não têm contrato. Olha, aquele texto que saiu recente também, que com certeza tu deve conhecer, do pessoal do CESIT, do Marcelo Manzano, do Dari Crem, não quero ser injusta aqui para falar todos eles, mas tem mais dois, né, que assinam esse texto, porque tem um texto deles que saiu na Folha, mas tem um texto que saiu, um texto maior, né, que foi publicado pelo IHU, lá da Unicinos. E eles dão muitos dados, muitas informações muito importantes para mostrar essa questão da importância da luta do fim da escala 6x1. E eles têm um dado que é o dado que a gente trabalha, só para a gente ter uma avaliação. Hoje tem 53 milhões de pessoas desocupadas, desalentadas, pessoas sem condições de trabalhar, mas que gostariam, trabalhadores sem carteira assinada ou que estão em busca de estratégias de sobrevivência. Se somar todos esses segmentos, hoje são 53 milhões de pessoas nessa condição. Então, esse é um dado importante para ser analisado, e não os indicadores mais gerais, muitas vezes, né? Que esse é o problema também da forma como tu acaba trabalhando os números, né? Outro dado que eu acho importante para a gente pensar nessa questão do emprego, do trabalho, é a situação dos jovens. Por quê? Porque essa questão é fundamental, né? Tem uma situação hoje que a juventude não consegue se integrar, se inserir no mercado de trabalho em condições minimamente decentes, né? Os trabalhadores por aplicativo são, na sua imensa maioria, jovens. E aí tem o seguinte dado também, né? São dados do IBGE, enfim, que é os chamados trabalhadores sem. São trabalhadores sem estudo e sem trabalho. Hoje, 25% dos jovens entre 14 e 29 anos estão nessa condição. Ou seja, nem conseguem trabalhar, nem conseguem estudar. 25% é um número muito significativo, se tu pensar da juventude brasileira. Então, eu acho que existe um quadro, vamos dizer assim, uma realidade de trabalho, além do que, e as pesquisas também, tem muita pesquisa sobre isso recentemente, que é o processo de adoecimento dos jovens, especialmente o adoecimento psíquico dos jovens por conta desse quadro, de um quadro ou da falta de perspectivas, né, da falta de inserção no trabalho, ou daqueles que estão inseridos, um grau de intensificação do trabalho, né, com essas jornadas extensivas, que tem levado a situações de adoecimento, né, dentro da sociedade. Então, eu acho que esse é um quadro. Depressão, ansiedade, burnout são em todo canto, em todo canto. Em todas as áreas, em todos os setores, né? Então, nós temos um quadro que não é nem um pouco positivo, né, para o trabalho no Brasil. Não é positivo, e isso precisa ser reconhecido pelo governo. Tu falou da questão da reforma trabalhista. Isso. É verdade, né? Assim, se a gente lembrar do programa mesmo que o Lula, né, apresentou, um programa da frente, mas era um programa que representava, né, aquela proposta para o país, de fato está lá. A proposta era no sentido de fazer a crítica, né, à reforma trabalhista e fazendo um processo de revogação mesmo que não fosse de uma vez só, mas o espírito da proposta era esse, no sentido de que essa reforma não traria nenhum benefício.
E o que a gente tem visto é que não há nenhuma iniciativa, né, nessa direção, muito pelo contrário, quer dizer, a proposta do PL lá, dos trabalhadores por aplicativo, elas estavam muito inseridas no mesmo espírito da reforma trabalhista. Uhum. E no que diz respeito à questão que eu acho que é muito importante, muito fundamental aí, que é a política toda fiscal, né, do país, a gente também está vendo uma situação em que o governo não consegue romper com a lógica do ajuste fiscal permanente, né? Então, nós estamos às vésperas aí do novo pacote de gastos, né? De corte de gastos públicos, que está dado lá pelo arcabouço fiscal, e numa situação em que, pelo menos essa iniciativa do Ministério da Fazenda foi interessante, né? Quando essa divulgação que teve aí agora recente da lista das empresas que têm benefícios fiscais, né? Com a renúncia fiscal. Então, se tu pegar, é muito interessante esse relatório, se tu pegar não só para ver os grupos que são mais beneficiados, etc., mas tu tem um montante, Maurício, onde 546 bilhões de reais é o valor total de benefícios, né, nesse período recente aí, que as empresas estão tendo. Então, é evidente que esse governo está assim, numa situação em que há uma disputa pelo fundo público, né, no Brasil, em que é uma disputa de classe mesmo, de apropriação. Ela se dá tanto no plano da apropriação dos recursos públicos, seja pelo pagamento dos juros, né, da dívida pública, seja através da renúncia fiscal, e agora também é uma apropriação. Opa, congelou a imagem da Graça. Que pena. A gente está caminhando para o finzinho e acabou congelando. Ah, voltou. Que bom. Ótimo. Então, Graça, perfeito, fala. Só para concluir, né? Então, nesse plano também, tu não tem nenhuma iniciativa do governo no sentido de enfrentar essa realidade. Lógico que, para isso, tu precisa respaldo popular, né? Para enfrentar o famoso mercado. Mas se chamar o respaldo popular, consegue. O problema é que não se chama o respaldo popular, como o Rick chamou. O Rick chamou, conseguiu, né? E teve um movimento que tomou a proporção que tomou no país, né? Dessa discussão toda da redução da jornada de trabalho. Eu acho que os partidos de esquerda, em geral, especialmente o Partido dos Trabalhadores, que tem uma maior responsabilidade nisso, né? E, historicamente, um partido importante, precisa aprender um pouco com o Rick. Fechou. Professora Graça Druck, professora da Federal da Bahia, falando com a gente direto de Salvador. Alegria grande na sua presença. Vamos renovar essa conversa muitas vezes. Graça, obrigado, viu? Um grande abraço. Valeu. Eu agradeço. Um abraço. Legal.